E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 88 das Backrooms, Muted Lake, ou o Lago Silencioso, dificuldade de sobrevivência pendente, segurança indeterminada e presença de entidades indeterminadas. O nível 88 foi reescrito. A gente tem vídeo do nível 88 antigo no canal, caso você queira ver como ele era. E hoje vamos falar do novo nível 88. O nível 88 é um nível que vários exploradores encontraram ao atravessar outros níveis de florestas densas e escuras. Pesquisas mostram que todas as ocorrências do Lago Silencioso são idênticas, mas não se sabe se duas pessoas conseguem entrar no nível ao mesmo tempo. Além disso, todas as ocorrências foram documentadas aparecendo tarde da noite. O Lago Silencioso é um corpo d'água extremamente parado e sem vida, que mantém uma temperatura gélida, independente da temperatura do nível ao redor. Outros relatos sobre o lago relataram um estranho cheiro metálico emanando dele. Dentro de um raio ainda desconhecido do Lago Silencioso, como o próprio nome indica, todas as formas de comunicação verbal tornam-se extremamente difíceis. O lago age como uma espécie de buraco negro para ele, sugando qualquer tipo de som para as profundezas. Qualquer pessoa que tenha permanecido perto do Lago Silencioso por períodos longos de tempo notou uma perda aguda de fala, com esse mutismo parcial ou completo durando várias horas ou até vários meses. Em casos raros, os indivíduos desenvolveram sintomas semelhantes aos da afasia ou relataram sonhos em que suas próprias vozes eram usadas contra eles. Não se esquece do like. Ao mergulhar na água do lago, vibrações sobre sua superfície foram descritas como afetando o indivíduo. Em casos raros, pessoas relataram sussurros e miríades de outros ruídos subindo por seus corpos, o que foi atribuído às vibrações. À medida que se aproxima do centro do lago, esses sussurros e ruídos se tornam cada vez mais altos. É altamente desaconselhável submergir-se completamente no lago, pois seus ouvidos serão inundados com uma cacofonia de gritos, sussurros e ruídos diversos, todos parecendo vir da área ao redor. Adendo do dia 25 de abril de 2025. Um registro de exploração do MEG foi recuperado recentemente. Ele pode ser encontrado abaixo. E abaixo temos um registro. Esse registro se inicia com uma agente chamada Bennett, ou Bennett, sei lá. Ela está ajustando a câmera e então começa a falar. O registro gravado era para documentar uma das cidades abandonadas do nível 445, que é interessante que você assista também para completar esse vídeo. Resumindo, porque tem muito texto inútil nesse registro, a gente está no nível 445 e avança pela floresta para relatar o que foi designada para fazer. Ela descreve o ambiente e tudo mais. Eventualmente, é citado que o som da sua voz vai diminuindo e ela encontra o lago. Como foi dito, o lago é encontrado a partir de níveis de florestas escuras e o nível 445 encaixa nesse padrão. Ela comenta, ao encontrar o lago, que nunca viu isso antes. Pelo visto, ela não conhecia o lago. Ela tenta falar mais algumas vezes para registrar a situação, mas a voz dela é cortada. E aqui temos uma questão importante. É dito mais de uma vez nesse registro que sons de scribblings podem ser ouvidos. A tradução de scribbling não tem outra. Eu pesquisei e só tem uma tradução para isso, que é rabiscos. Bom, sei lá, vai que tem outra tradução e eu só pesquisei mal. Como sempre, professores americanos 24 horas por dia na audiência podem complementar aí. E assim, som de rabisco pode não fazer muito sentido. Tem que pensar um pouco para isso fazer sentido. Consigo entender mais ou menos o que eles querem dizer com som de rabisco. Talvez possa ser traduzido para sons de ruídos estranhos, algo meio perturbador. Enfim, ela sente como se o som estivesse sendo puxado pro lago. Ela pega água do lago e coloca em potes, provavelmente no intuito de entregar pro MEG para eles analisarem a água. Então ela coloca a mão no lago. É descrito que pela câmera dá para ver ondulações na água mais no canto, mas a gente parece que não viu ou não ligou para isso. Então ela tira a mão do lago, pega uma caneta e um bloco de notas, já que ela não consegue falar, então ela escreve para gravação. Ela escreve que quanto mais próximo do lago, maiores os efeitos na alteração na voz. E ela comenta que a água é muito fria. Então em algum lugar fora da direção de gravação da câmera, um som de respingo pode ser ouvido. A agente então vira a câmera rapidamente na direção do som. Então ela escreve de novo que acha que não tá sozinha ali. A câmera se move então bruscamente para a direita, antes da agente mergulhar no lago com a câmera. Então dá para escutar gritos, súplicas, choro e uma infinidade de outros ruídos surgindo enquanto a agente tenta nadar de volta para a superfície. A câmera se move para baixo, revelando uma massa preta e amorfa sob a agente. Uma mão mutilada surge da massa e agarra a perna da agente. A agente tenta nadar para longe, mas é arrastada ainda mais profundo. Então a câmera se separa da agente e começa a flutuar até a superfície. F. Agente Bennett. Dá uma olhada no canal secundário.
Observação: esse registro foi recuperado por um transeunte aleatório que achou a câmera na margem do lago, e a agente está desaparecida. Um aviso do Meg aparece nesse ponto da wiki. De acordo com a descoberta feita pela fita, o nível 88 foi considerado inabitável e é recomendado evitá-lo a todo custo. E esse é o fim da wiki, sem a aba entidades, colônias, entradas ou saídas, o que não é um problema. Se você reparar bem, o texto tem quase todas as abas abordadas. Entidades, não tem como saber se tem, afinal o nível é dificuldade pendente, mas pode ser que aquela massa amorfa seja uma entidade. Também pode ser que o som de respingo que ela escutou também era uma entidade. Além disso, só podemos especular aqui. Colônias não tem como ter. Pela descrição, não tem nada lá, e é um nível bizarro demais para alguém querer montar colônia. Nem daria para se comunicar direito. Entradas, foi deixado claro que níveis de florestas densas e escuras podem fazer você parar aqui aleatoriamente. A única aba que ficou em aberto foi a aba de saídas. Se a câmera foi recuperada por outra pessoa aleatória que chegou lá, isso significa que ela saiu do nível eventualmente para levar a câmera para fora. Então, tem como sair do nível sim. Porém, não se sabe onde você vai parar. Se você vai parar em outro nível de floresta escuro e denso, ou se você volta pro nível que você usou para entrar. Eu acho os dois casos os mais prováveis. Se for algo muito diferente disso, provavelmente seria explicado na wiki. Mas enfim, cara, é muito doido como o Meg tem uns agentes que são meio loucos, se você parar a pensar. Imagina você, uma pessoa normal, você cai nos backrooms, se junta ao Meg, vira um agente. Simplesmente isso, você é uma pessoa normal. Você sairia se enfiando em lagos bizarros à noite sem saber nada sobre o ambiente? Eu não acho que ninguém da audiência faria isso. Mano, assim que eu visse o lago, percebesse que não dá pra falar, visse um ambiente escuro, tenebroso assim, mano, eu ia meter o pé dali instantaneamente. Mas ela, não, vou botar a mão no lago. Mano, quem faz isso, cara? Assim, uma questão interessante. No começo do registro, ela diz o seguinte: estou aqui pra documentar uma das cidades abandonadas do nível 445. Não sei porquê, mas o quartel-general me enviou pra documentar a possível existência delas. E foi tudo o que me disseram. Ou seja, o quartel-general do Meg enviou a gente sem dar muitos detalhes da situação. E aqui é uma questão de análise. Alguns podem interpretar que o Meg enviou ela de propósito na intenção de achar o lago, mas eu não acho que seja o caso. Confere aí se você tá inscrito. Tudo dá a entender que essa ocorrência foi aleatória. Afinal, é dito que você acha esse nível aleatoriamente por níveis de florestas densas e escuras. Não acho que o Meg tenha enviado ela pra possibilidade dela acabar achando o lago. Por mais que seja realmente esquisito você mandar um agente pra uma missão sem dar muitos detalhes. Ainda mais nos backrooms que cada detalhe conta. Mas assim, por tudo que sabemos do nível 455, se pá realmente não tinha muitos detalhes pra falar pra ela mesmo. Então por isso que eles não deram muitos detalhes. Porque realmente não tinha muita coisa pra falar sobre aquele nível. Então a falta de detalhes pode ser justificada por essa questão. Então a gente fica aqui meio no 0 a 0 em relação ao Meg ser suspeito. Tô falando isso porque alguns podem interpretar que o Meg enviou ela de propósito pra explorar o lago e servir de cobaia e vasco. Mas não parece que foi o caso. A falta de detalhes pode ser justificada pelo nível 445 não ter muito detalhe mesmo. E parece sinceramente que o Meg nem conhecia esse nível antes do registro ser recuperado. Então não me parece que o Meg teria como planejar isso, mesmo se conhecesse o nível. Afinal, você só acha o nível por uma ocorrência aleatória. Então, tipo, ela só era meio maluca mesmo. Achou um lugar diferente e vou testar. A sanidade do pessoal dos backrooms já foi embora, né, bicho? Nunca que eu entraria num lago desse, tá louco. Outra situação interessante é que é dito que outros relatos do lago relataram um cheiro metálico vindo da água. E sangue tem essa questão de ter gosto metálico. Então pode ser uma referência a isso, o que pode indicar que pessoas morreram desse lago com o passar do tempo. E é por isso que a água pode cheirar a sangue, no caso, a metal. O fato do nível ser escuro pode dar uma mascarada na cor do lago também. E os spots que ela pegou, ela não conseguiu levar pra fora do nível pro Meg analisar. Afinal, ela morreu no lago. Talvez, tirando água do nível, possa ser possível ver a cor dela pra poder averiguar se ela realmente é mais avermelhada, e isso explicaria essa questão. Pode ser que aquela massa que puxou ela pra dentro do lago sejam pessoas mortas, enfim. Achei esse nível bem interessante. Eu gosto desses níveis que podem aparecer teoricamente em qualquer lugar. Tipo o funcionamento do nível 26, do nível 261, do The Well. E esse nível aqui definitivamente é melhor do que o nível 88 anterior, que era só um corredor com portas, né? Chega. E comenta aí, Lago, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.